Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês na lição de quinta-feira. Tem essa abordagem da história em formato de sanduíche, parte 2. A história é de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 35. Ontem a gente explicou qual a história externa, que é a família de Jesus, e a interna sobre os escribas, e falamos sobre o pecado contra o Espírito Santo. Mas hoje a ênfase é voltada para a família de Jesus. E olha que interessante, no início do texto, que é para a leitura, fala algo que eu não sei se vocês já tinham observado, porque a família de Jesus achava que ele estava fora de si. Vamos dar uma lida no texto, diz assim o verso 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que ele não podia comer. Então o texto é claro. Eles tinham muita gente em cima de Jesus para aprender, para ser curado, e Cristo não estava a tempo para comer. Então a família viu aquilo como um atentado à própria saúde dele. Em outras palavras, achando que Jesus não estava bem mentalmente. O problema é que quando a gente toma ações em cuidar das pessoas, muitas das vezes a gente acaba deixando de si mesmo. Alguns veem isso como negligência, vê como um problema futuro, mas tudo na vida requer sacrifícios. Não questione alguém que está se sacrificando em busca de um sonho, em busca de ajudar e auxiliar pessoas. Entenda que cada um tem um propósito nessa vida e no cumprimento do propósito e missão, muitas das vezes deixamos de si mesmo para fazer pelo outro. Eu achei muito bonito esses dias ver um rapaz falando que se ele não cuidar da família, dos filhos, de nada adianta para si. Então ele tem como propósito principal a família. Para nós cristãos, o propósito principal é fazer a vontade de Deus. E foi isso que Cristo fez. Ele cumpria a vontade do Pai. Cristo não negligenciou o cuidado e o auxílio às pessoas e sempre esteve atento às suas necessidades. E isso é um modelo para nós de colocar o outro acima de si mesmo. Não quero dizer com isso que você precisa acabar com sua saúde, mas muitas das vezes vai requerer sacrifícios. Temos na nossa igreja a história de Tiago White, que no início da igreja ele permitiu o outro ser presidente, mas não fez aquilo que era tão necessário e a igreja o escolheu como presidente. Tiago White tinha que viajar muito, ajudou Ellen White a escrever livros em suas primeiras visões, e ele escreveu com ela a mensagem de saúde ao ponto que ele foi sincero com ela e disse: olha, o que você foi inspirada por Deus a escrever, a falar em visão, eu não posso seguir. Eu não tenho como cumprir esses princípios porque senão a igreja não avança. E ele tinha como lema que ele falava que era melhor, como é que chama, desgastar do que enferrujar. Em outras palavras, eu prefiro desgastar do que negligenciar ou deixar outros fazer e não fazer o serviço. Ellen White mesmo disse que ele poderia viver mais, mas nesse viver mais teria que fazer menos. Então foi uma escolha pessoal no qual se dedicou plenamente à vontade do Senhor. E o interessante é que a gente analisou alguns versos, mas paramos no 30. Então hoje eu quero seguir na história seguinte aí do verso 31, que fala assim: a família de Jesus. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus não estava sendo negligente a sua mãe e irmãos, mas provavelmente esses eram os que estavam ali fazendo essa crítica, achando que Jesus estava fora de si, e foi lá chamar a mãe para ver se a mãe o ajudava. E Jesus foi sincero em dizer que ele estava fazendo a vontade do Pai e todo aquele que assim o faz está obedecendo à vontade de Deus. Queridos, Jesus não negligenciou a sua família, mas deu uma visão de família mais ampla. Por isso que a gente fala que faz parte da família de Deus, aqueles que são obedientes à sua vontade. Que possamos cumprir a vontade de Deus, possamos ser fiéis e sinceros e marchar rumo a Canaã celestial, olhando para o alvo, a suprema vocação,
e não para trás e sendo negligente em nossa obra. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado por tuas bênçãos, pela tua misericórdia. Ajude-nos a termos um foco na missão e nos dedicarmos plenamente à tua vontade. Dê-nos um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã. Lembrando que amanhã também sai aí o resumo da lição de jovens, tá bom? Tchau, tchau.